Deus abençoe a minha esposa. Livro do Êxodo, capítulo de número 12. A partir do versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas das pessoas, cada um conforme ao seu comer. Dependendo, se a casa lá for Isaías, o Cleiton, fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais. Em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Amém. Tome sua assento. Que o Senhor nosso Deus possa nos falar nesta noite. Os irmãos estão bem? Graças a Deus. Ouça, eu queria muito a sua atenção para aquilo que eu vou falar a partir de agora. Nós conhecemos esta história, pois a ênfase que nós temos quando nós a lemos são as 10 pragas que Deus derramou no Egito. Deus, através do seu servo Moisés, o vocacionando para tal chamado, manifestou estas 10 pragas no Egito. E estas manifestações do poder de Deus, os magos, quando foram tentar fazer uma delas, eles não conseguiram, e eles disseram que o que foi feito pelo poder do dedo de Deus. E essas manifestações visavam a libertação do seu povo, que já estavam há 4 séculos, há 430
anos estabelecido na cidade de Gósen, que fazia parte dos territórios egípcios. A cidade de Gósen, no Egito, foi oferecida por Faraó à família de José, quando este trouxe seu pai, Jacó, e seus irmãos do deserto de Canaã, e os irmãos lembram muito bem. Em Gênesis capítulo 46, versículo 34, está escrito: isso direis para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de ovelhas é abominação para os egípcios. As 10 pragas ou as 10 manifestações do poder de Deus no Egito foram: a primeira, quem lembra? Sangue no rio Nilo. E quando a gente vê que Moisés toca o rio e as águas tornam-se em sangue, não foram só as águas do rio. A Bíblia diz que em todos os recipientes do Egito, na casa de todos os egípcios, a água se tornou em sangue. O bebedouro, a água do galão do bebedouro se tornou em sangue. Então não havia água em lugar nenhum que não estivesse como sangue. A segunda manifestação foi um chão coberto de rãs. A Bíblia vai dizer que o Nilo, ele deu as rãs que subiram à terra do Egito. A terceira, já pensou? Cheio de rãs, como as irmãs iam sobreviver? Cheio de sapo. A terceira manifestação, homens e animais infestados de piolho. E parece que essa manifestação ainda ocorre até hoje, né? A quarta manifestação, enxame de moscas. A quinta manifestação dentro do Egito foram a morte dos animais por uma peste. E nós vamos ver que mesmo com estas manifestações, e já na quinta, nós vamos perceber que Ramsés II, que era o faraó da época, pois faraó não é nome, é título. É como se fosse presidente da república. Nome do presidente Jair Bolsonaro. Cargo que ele ocupa, presidente. Então, faraó era um título. E o cargo ocupado no trono no Egito era Ramsés II. Os irmãos estão me entendendo? Diga amém. Ramsés II, depois da quarta praga, o enxame de mosca, nós vamos perceber que a praga finalizada, ele vai ver que quando Moisés pede para que o povo saísse, ele vai dizer que vai deixar o povo sair. Só que a gente vai ver no texto, onde está registrada esta manifestação desta praga, que ele deixa por um momento o povo sair, mas logo ele desiste. Foi assim que o segundo relato bíblico ocorreu, e a praga que matou muitos animais. Então ele viu que o que aconteceu assolou bastante o Egito, matando todos os animais do campo. Ele disse: não, o povo vai embora. Só que quando parou de morrer os animais, ele desistiu e voltou atrás. A sexta manifestação, a sexta praga do juízo de Deus foram sarnas e úlceras. A sétima praga foram pedras. A Bíblia diz que choveu pedras, que lá está descrito como saraiva. Saraiva quer dizer pedra. Então houve uma chuva de pedras no Egito. A oitava praga foi a nuvem de gafanhotos. A nona praga foi 3 dias no escuro, 3 dias em que não dava para ver um palmo na frente dos olhos, de tão escuro estava aquela noite. E a 10ª praga é a morte dos primogênitos, descrito no capítulo 11. Irmãos, e todas estas pragas, estas manifestações do poder de Deus no Egito, elas não alcançavam, elas não atingiam,
elas não vinham sobre os filhos de Israel que estavam estabelecidos na cidade de Gósen. E todas estas pragas atingiam diretamente os deuses do Egito. Diga assim, deuses do Egito. Pois com isso, Deus estava mostrando, não para os egípcios que se prostravam diante dos deuses, mas para o seu povo, os israelitas que no Egito estavam. E Deus estava mostrando a eles que ele era superior, que ele era mais poderoso, que ele era mais forte do que qualquer um dos deuses egípcios. Alguém crê no poder desse Deus? E os israelitas conheciam muito bem os deuses do Egito, pois eles ficaram lá convivendo com os mesmos 430 anos. E Deus, irmãos, através das pragas, está dizendo para eles, no capítulo 9, versículo 14, Deus estava dizendo: não há outro Deus além de mim. E para Deus, escute isso, e para Deus abater os deuses do Egito, ele mesmo endurecia o coração de Faraó, para não deixar que o povo saísse. Porque todas as vezes que Deus enviava Moisés para dizer a Faraó: Faraó, deixa meu povo sair, e o não deixar sair por parte de Faraó estava sempre condicionada com mais uma praga que viria. E era Deus, irmãos, criando circunstâncias, endurecendo o coração de Faraó, para que Faraó mantivesse com as proibições, como está escrito no capítulo 9, versículo 12. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó. E por várias vezes nós vamos ver esta expressão: e o Senhor endureceu o coração de Faraó. Deus estava mostrando que ele era Deus acima de todos os deuses do Egito. No capítulo 9, versículo 14, Deus diz: para que saibais, olha para quem está do seu lado, diga assim: para que saibais que não há outro Deus como o nosso Deus em toda a terra. Aleluia! Irmãos, Deus estava interessado em incutir, impetrar no coração do seu povo, que quando o povo atravessou o Mar Vermelho, depois de Deus abri-lo, que segundo Moisés, Deus o fez com o sopro das suas narinas, no capítulo 15, versículo 11, já estando do outro lado do mar, Moisés mostra entender a mensagem que Deus estava querendo passar, com as manifestações das pragas dentro do Egito, e Moisés diz no seu cântico assim: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Então esta era a mensagem que Deus estava querendo passar com as pragas, de que não existe outro Deus além do Deus de Israel. E Moisés entendeu, e Moisés vai glorificar a Deus diante dos deuses do Egito. Já estando fora do Egito e já tendo atravessado o mar, eu quero voltar aqui para as últimas noites em que o povo de Deus, os israelitas, estiveram dentro do Egito, na cidade de Gósen, quando a 10ª praga estava assolando as terras do Egito. Qual era a 10ª praga mesmo? Alguém lembra? Qual era a 10ª praga? A morte dos, diga assim, morte dos primogênitos, dos primeiros filhos, os mais velhos. Escute, e a Bíblia vai dizer que, voltando lá para dentro do Egito, que à meia-noite,
Diga assim, à meia-noite. Deus saiu em toda a terra do Egito. Quem está saindo? Quem está saindo? Deus, à meia-noite, Deus está saindo em toda, que não era pequena, terra do Egito. No capítulo 11, versículo 4, a Bíblia diz: disse Moisés, assim o Senhor tem dito, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito. O Egito é um símbolo de quê? Um tipo de quê hoje? Mundo. Diga mundo. O Egito é um tipo de mundo e o mundo é um antitipo do Egito. Teologia básica aprende isso. Escute. E percebemos que Deus está acompanhado de um anjo chamado destruidor. Em algumas versões, exterminador. Conforme está escrito em Êxodo, capítulo 12, versículo 23. Põe no telão aí, tá? Êxodo 12, 23. Diz assim: porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Parte A. E a última parte. O Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para o ferir. Existe na Bíblia alguns acontecimentos que estão relacionados à meia-noite, ou que ocorreram à meia-noite. Por isso, irmãos, esse horário, meia-noite, ou este momento, é de caráter profético e escatológico. Há por detrás deste horário mais do que a simples hora. Veja, no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, versículos 6 e 7, a Bíblia diz: mas, à meia-noite, ouviu-se um grito, dizendo: eis aí o noivo, saia ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens que esperavam o noivo e, preparando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. A meia-noite marca o fim de um dia, sim ou não? Meia-noite marca o fim de um dia e que se inicia um novo dia. É profético. Então, meia-noite na Bíblia é profético. Termina com ele um dia, uma era, um período, uma fase, para dar-se início a uma nova fase, a um novo momento, a um novo período. A 10ª praga do Egito, segundo a Bíblia, foi a responsável pela morte de todos os primogênitos, nas casas dos egípcios e também nos animais do campo. A morte não poupou nem a vida do filho mais velho de Faraó. A Bíblia conta que só ficaram de fora deste castigo dos primogênitos, da morte dos primogênitos, as famílias que passaram sangue do cordeiro nos umbrais e na verga das portas de suas casas. Escute, o que é umbrais? Umbrais ou ombreiras é o cartilho vertical da porta. Toda porta tem 2 cartilhos, uma da direita, outra da esquerda. Isso se chama umbrais. Pode ver que está no plural, umbrais. Esquerdo e direito. Verga é a parte do cartilho de cima, a parte horizontal e superior. Então, todos aqueles que passaram sangue do cordeiro nos umbrais e na parte superior, na verga, o anjo destruidor que acompanhavam Deus na terra do Egito não entrou nessas casas. O que impediu da morte, o anjo da morte entrar nas casas dos israelitas, não foi apenas o sangue. Diga assim, o sangue. Diga assim, o sangue. O anjo da morte via o sangue e não entrava. Quando o sangue não era visto, o anjo da morte entrava
e matava todo o primogênito das casas. Só que entrar na casa dos israelitas não foi apenas o sangue nos umbrais e na verga das portas. Isto era apenas um detalhe. Eu queria que os irmãos entendessem isso aqui. O que impediu? A gente pensa que o fato de o anjo não entrar era apenas o sangue, mas não é. O que impediu da morte, o anjo da morte, entrar na casa dos israelitas não foi apenas o sangue nos umbrais, na verga. O sangue era apenas um detalhe, e um detalhe que não deixava de ser importante. O sangue nos umbrais e nas vergas das portas só foi possível tê-los porque aquela família, na casa onde estava o sangue, na parte da frente da casa, da sua residência, eles estavam lá dentro, celebrando a Páscoa. O sangue não é tão importante, mesmo não deixando de ter a sua importância. Só tinha sangue na frente porque lá dentro havia uma família celebrando a Páscoa. Escute isso, ou seja, o cordeiro, como nós lemos, que fazia parte dessa refeição, havia sido morto e estava lá dentro da casa, do lado de dentro das casas dos israelitas. Ouça isso: sem o cordeiro não havia sangue para passar nos umbrais e nas vergas e nas portas. E, consequentemente, não haveria livramento, não haveria salvação naquela noite. Perceba algo interessante. Alguém está me ouvindo? Diga amém. O que aparece do lado de fora é o sangue. Diga assim: do lado de fora está o sangue. Apenas o sangue. Diga, apenas o sangue. O cordeiro que foi morto, preparado e assado, estava do lado de dentro. Ouça, se existe a marca do sangue do lado de fora, é porque tem cordeiro morto do lado de dentro. É impossível ter o sangue se não houver o cordeiro morto. O sangue não é tão importante. O mais importante é ter dentro das casas o cordeiro morto. E a ordem, como nós lemos, era para comerem um cordeiro assado, que era uma maneira rápida de preparar o alimento, que não necessitava usar panelas, utensílios, vasilhas, a fim de comê-los apressadamente. Versículo 11, diz assim: assim, pois, comereis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. E diz: cinge os vossos lombos, preparem os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. Cingir os lombos significa estar preparado para uma ação. E literalmente na época era levantar a barra das vestes e pendurá-las no cinturão que ficava na cintura e acorchar, bem acorchado. Cingir os lombos quer dizer preparar-se para fazer força ou para uma viagem longa. E Deus está dizendo: vocês vão comer assado este cordeiro de maneira apressada, mas vocês vão comer preparados para partir. Ou seja, comam, Deus estava dizendo assim: comam a última refeição na terra do Egito, porque depois que eu passar pelas terras do Egito, vocês vão partir, vocês vão deixar o Egito. Os judeus e os judeus estavam todos preparados, lombos cingidos, sapatos
alparcas bem amarradas, cajado na mão, pronto para deixar o Egito com esta última refeição. Gênesis capítulo 26, Jesus vai comemorar a Páscoa com os discípulos, participando da sua última refeição. E a sua última refeição sinalizava que ele estava voltando para o Pai. A última refeição no Egito sinalizava: nós vamos deixar o Egito, vamos para a terra de Canaã, a terra prometida. A última refeição lá em Mateus sinalizava: eu estou voltando para o Pai. É a última refeição. Escute. Alguém está me entendendo? Diga amém. O que isso representa para nós? Quando o Filho de Deus, Jesus, se manifestou na plenitude do tempo entre nós, a Bíblia diz, no capítulo 1, versículo 14 do Evangelho de João: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitou no grego significa tabernacular, que é fazer tenda para morar. E o Verbo se fez carne e habitou e morou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito, único Filho do Pai. E os dias passaram-se, e está João, o Batista, batizando no Rio Jordão. A Bíblia vai dizer em capítulo 1, versículo 29, João viu a Jesus. Diga assim: João viu a Jesus, que vinha para ele. E João disse assim, ó: eis aí o Cordeiro. João está batizando muitos, inúmeros, que ele chamou alguns de raça, de víbora. Mas quando ele viu Jesus, ele disse: esse aí não é uma cobra não. Esse aí não é ofensivo, esse aí não mata. Ele é inofensivo, como um cordeiro. E ele não mata, ele dá vida. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, disse João. E observe algo interessante, só quem está me ouvindo, diga amém. O Cordeiro no Antigo Testamento apenas removia por um ano o pecado. Todos os anos era celebrado a festa e sacrificado anualmente o Cordeiro por família, a fim de receber o perdão dos pecados. Mas quando Jesus aparece, João diz: esse aí não remove uma vez por ano, esse aí tira uma vez por todas os pecados da humanidade. Aleluia! Escute. Paulo olha para Jesus no capítulo 5, versículo 7 de 1 Coríntios, diz assim: pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi crucificado. No Novo Testamento, escute, lá no Egito, dentro das casas, havia um cordeiro que foi morto. Diga assim: cordeiro dentro das casas. No Novo Testamento, nós sabemos que casa somos nós. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 diz: acaso não sabem vocês que o corpo de vocês é casa do Espírito Santo? E perceba algo interessante, irmãos. O povo de Israel morava em casas na cidade de Gósen, dentro do Egito. E nós, como casa espirituais que somos, estamos no Egito, que é este mundo. Os irmãos estão percebendo a semelhança? Entenda isso. E nós, como casas espirituais, estamos no Egito, que é este mundo.
E a semelhança dos filhos de Israel, que saiu debaixo da escravidão do Egito, sendo conduzido até a terra prometida por Moisés, o servo do Senhor, nós também saímos debaixo do jugo da escravidão do pecado, do sistema mundano, estamos sendo conduzidos ao céu, a Deus, por meio de Jesus Cristo, que é um tipo de Moisés. Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz assim: Ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho em amor. A marca, irmãos, a marca nos umbrais e na verga das portas das casas, hoje não é mais o sangue. Diga assim, a marca, diga marca, em nossas casas, não é mais o sangue. Diga assim, não é mais o sangue. O sangue assumiu outra finalidade, que é a remissão dos nossos pecados. Agora, irmãos, a marca que identifica que tem o cordeiro morto do lado de dentro da casa é ter o Espírito Santo. A casa dos israelitas, para que Deus identificasse que dentro havia o cordeiro, nos umbrais, na verga superior, havia sangue. Mas na casa espirituais, nossa, o que identifica que tem cordeiro morto dentro é o Espírito. Paulo disse isso em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22. Que Deus nos selou com o Espírito Santo. Nos selou como sua propriedade. Nós, pelo Espírito, não somos de nós mesmos, nós temos um dono, e este dono é daquele que está como cordeiro dentro de nós. Nos selou como sua propriedade, somos de Deus, e como eu sei que o Isaías é de Deus, Paulo está dizendo, porque nele está o Espírito de Deus. E quem tem o Espírito de Deus, esse templo que tem o Espírito, não é destruído. O destruidor não entra. Aleluia. Antes de nós chegarmos nos céus, nós saímos do Egito, mas ainda estamos nele. Nós estamos nele, mas não fazemos parte dele. E o que nos separa é o que Jesus veio estabelecer, o reino. Todos os súditos de Jesus fazem parte do reino. E toda a marca de um súdito do reino é o Espírito em sua casa espiritual. Quando Jesus, irmãos, ressuscita e encontra os seus discípulos reunidos no cenáculo, a Bíblia diz que ele assopra sobre eles o Espírito Santo. João capítulo 20, versículo 22, diz, recebei o Espírito, ou seja, vocês agora são meus. Eles não falaram em línguas, eles apenas foram identificados em João 20, 22, como propriedades do reino. Ou seja, recebam o Espírito, porque eu estou voltando do Pai, mas vocês nesta terra são meus, propriedade particular minha.
Ouça isso, irmãos. Veja que a saída do povo de Israel das terras do Egito foi marcada por uma série de juízos, sim ou não? E eu fiz questão de falar das 10. E nós podemos associar também que a saída da igreja deste mundo será marcada, ou melhor, está sendo marcada por uma série de acontecimentos denominados juízos de Deus. Guerra, Ucrânia e Rússia, pandemia. Então, essas situações de juízos de Deus que estão acontecendo sobre a terra, eles estão marcando o terminar de um dia à meia-noite para o iniciar de um novo tempo. É quando as coisas mais se intensificarem neste mundo para pior, pois quem pensa que as coisas vão melhorar está equivocado, está pensando errado. Mas enquanto o mundo, irmãos, vai caminhando para o seu fim e indo de mal a pior, a igreja, o povo de Deus, selado com o Espírito Santo, que tem o cordeiro morto do lado de dentro, já está preparada para deixar o Egito, para deixar este mundo. O mundo está sofrendo o juízo, mas a igreja está com sapatos apertados, lombos cingidos, cajado na mão, só esperando a ordem: saiam do Egito. O cordeiro morto do lado de dentro. O que significa, pastor? Aquele que aceitou o sacrifício de Cristo como oferta pelo perdão dos seus pecados. O cordeiro morto do lado de dentro é aceitar pela fé o sacrifício de Jesus. Se nós estamos aqui reunidos na esperança da sua vinda, é porque ele morreu, esvaziando todo o seu sangue. Olha só como o sangue não representa, e sim o Espírito. Isaías disse que na cruz, Jesus verteu todo o seu sangue. O sangue de Jesus se esgotou para a remissão. Diga assim: o sangue se esgotou. Diga assim: agora a marca é o Espírito. E nós que aceitamos a Jesus, o sacrifício, nós comemos a Páscoa. As pessoas pensam que comer Páscoa é comer chocolate, mas comer Páscoa é aceitar a Jesus. Comer Páscoa é botar o cordeiro morto para dentro dessas casas espirituais pela fé. A igreja que tem o cordeiro morto do lado de dentro e está marcada, selada com o Espírito Santo, essa igreja está preparada para sair deste mundo. A igreja sairá deste mundo não para ir para a terra de Canaã. A igreja sairá deste mundo para encontrar o seu Senhor nos ares. E há de ser que o mesmo Senhor descerá do céu com toque da trombeta, voz de arcanjo, e ele vai descer dos céus, vai ficar entre as nuvens, olhar para a terra e ver dentro do reino um povo selado com o Espírito. Vai olhar, passar por eles e ver: este tem a marca, este tem a marca, e vai dizer, como disse para João em Apocalipse: sobe para cá, porque chegou a hora, e quem estiver preparado
lombos cingidos, sapatos apertados, cajado na mão, vai ouvir o toque da trombeta e vai dizer: o mestre, o cordeiro que esteve morto e agora está vivo para todo sempre, está me chamando. Está me chamando. E aqueles que não têm um selo, a marca, ficarão na grande tribulação, onde a fé vai ser provada pelo destruidor, a morte. Quando eles saem, fique de pé comigo, por favor. Ainda dá tempo de comprar aqui, viu, irmãos? O sorteio é agorinha. Escute. Dá uma olhadinha de canto de olho e veja se nessa casa espiritual tem cordeiro morto lá dentro. Tem cordeiro morto aí, irmãos? E o povo sai, o povo de Israel sai. Uma multidão de pessoas. Uma multidão. Assim como será no arrebatamento. Os mortos ressuscitarão primeiro. E eles encabeçarão a ida. Eles irão na frente e nós atrás, os que estivermos vivos. Quando o povo de Israel sai do Egito, qual foi o primeiro desafio? Diga assim: as águas do Mar Vermelho. Deus é perfeito. Deus estava dizendo assim, ó: saiu do mundo, aceitou a Jesus, tem que ser batizado nas águas. E Paulo disse que o passar no Mar Vermelho significa o batismo nas águas, para a igreja de Corinto. Olha para quem está do seu lado e diga assim: já passou pelas águas. Quem tem cordeiro morto se vê na necessidade de passar pelas águas. Feche seus olhos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A Páscoa para nós representa isso. A Páscoa para nós representa isso. Não foi doce morrer por você. Foi difícil. Para que você fosse selado, marcado, alguém teve que pagar pela própria vida e enviar o seu Espírito. E eu quero, em nome de Jesus, que você, pelo amor de Deus, as coisas vão piorar, não vão melhorar, que você mate o cordeiro, receba Jesus pela fé, para que possa, consequentemente, receber o Espírito, para se tornar propriedade de Deus. E quem é de Deus, o maligno não lhe toca. Quem está selado, a morte não entra. Prepare-se. Prepare-se. Estamos de partida. Estamos partindo. E você que matou o cordeiro, está marcado com o Espírito. Passou pelas águas. A trombeta vai soar. Logo, logo. Para retirar. Arrebatamento significa raptar com força da terra estes, para estar com o Senhor para todo sempre. Se você não matou o cordeiro, faça. Se você não foi selado, peça. Se você não passou nas águas, me procure, pelo amor de Deus. Você precisa ir para o céu. Você precisa morar no céu. Senhor Deus, eu quero te agradecer, te exaltar, te bendizer, pois o cordeiro morreu.
e o seu sangue nos remiu, e a tua presença veio. Continua guardando esta igreja, preservando este povo, livrando este povo de todo o mal, não deixando que nada os aconteça. E aqueles que estão com dúvidas, Senhor, presos no mundo ainda, que eles possam olhar ao redor os acontecimentos que vão piorar a cada vez mais, e matem o cordeiro, e preparem-se, porque nós vamos deixar este mundo logo, logo. E aqueles que uma vez mataram, mas saíram da presença, que retornem, retornem, retornem depressa, porque o Jesus está voltando. Jesus está voltando. Vamos cantar um hino aqui para encerrar. O para sempre. Vamos terminar com um louvor, irmãos. Um louvor bem. Um louvor bem. É bem a semelhança desta palavra. Para sempre. Aleluia. Se tem alguém que quer reconciliar, aceitar a Jesus, quer comer a Páscoa, comer o chocolate, mas não comer o cordeiro, irmãos, não vai para o céu. Adoçou a vida, mas não reconhece a dor de Cristo, não vai para o céu. Nós vamos ofertar também, tá? Vamos cantar com força. Aleluias. O universo chora, o sol se abre, a luz estava. Oh, aleluia!
A esperança de estarmos aqui é porque Ele morreu e ressuscitou. Bem baixinho aí. Escute, continua, mas bem baixinho, escute. Quando o vizinho está assando uma carne, cheiro ou não? E você está ali na prova, fritando um ovo. Poxa, chega a dar água na boca. O cheiro da carne assada vai longe, sim ou não? Escute. Caramão, tocou, breamandarabs. Chega bem pertinho dessa pessoa que está do seu lado, vê se ela está cheirando a cordeiro assado. Oh, aleluia! Se está cheirando a cordeiro assado, é porque Jesus está. Aleluia.